Na verdade é fundamental esse tipo de iniciativa, assim, porque a gente está vendo uma expansão do Parque Exibidor brasileiro, a gente vê mais salas sendo abertas, esse ritmo diminuiu um pouco, na verdade, com a crise, mas ele ainda existe. Só que isso não é tudo, quer dizer, além disso a gente precisa ter um outro tipo de crescimento, que é dos diferentes modelos de negócio que geram diversidade de programação dentro desse circuito, né? Então, o circuito de arte precisa crescer, os circuitos regionais precisam crescer, e dentro disso, né, dentro dessa perspectiva, você trazer a possibilidade de um circuito dentro das universidades é exatamente o que a gente precisa que aconteça. Espero não só que aconteça, mas espero que a gente, da Ancine, possa ajudar isso a acontecer, que a gente encontre caminhos de fortalecer esse movimento, né? Porque é o que realmente vai cumprir o fim último da política pública, que é dar acesso do cidadão à cinematografia brasileira, latino-americana, mundial. Na verdade, acho que é uma dialética que se estabelece, quer dizer, ao mesmo tempo que você precisa do sistema de ensino, de maneira geral, para a formação de público, para a formação do olhar, né? O sistema de ensino precisa do audiovisual também como processo de formação. Hoje a informação, a formação, ela passa muito pela ferramenta do audiovisual, né? Acho que é um casamento necessário, né? Que está se dando de maneira talvez um pouco lenta, mais lento do que deveria no Brasil, né? Eu sei de várias iniciativas, participamos na agência de várias iniciativas de tentar aproximar não só a produção audiovisual, no nosso caso a produção audiovisual, mas a produção cultural brasileira de maneira geral, com o sistema, sobretudo o sistema público de ensino, e nem sempre é fácil, né? Há muitos entraves, há uma certa dificuldade de fazer essa interação acontecer. E nesse sentido, inclusive, eu acho que tem assim, duas coisas duas ações, né? Dois movimentos que são super tradicionais no ensino, no sistema de ensino, no movimento estudantil, enfim, né? Era justamente o movimento dos festivais de música e o movimento cineclubista, né? O cineclube, até hoje, ele é muito forte dentro das universidades, tem uma relação muito forte, né? Eu acho que pode ser inclusive uma maneira de mostrar outros e melhores caminhos de relacionamento das políticas públicas de cultura com as políticas públicas de educação. A gente faz pouco essa relação, e não faz muito bem essa relação. E é um dever de cada um de nós, né, os cidadãos, os bem-intencionados, né, de promover esse encontro, de promover essa intersecção, né, porque a cultura precisa, a educação precisa, o desenvolvimento da cidadania brasileira precisa que isso aconteça, né? Não é possível que essas políticas estejam andando em paralelo ou andando apartadas, né? Porque na vida do cidadão elas não andam apartadas, muito pelo contrário, né? Então, assim, acho que quanto mais pontos de contato a gente puder estar provocando, mesmo que esses pontos de contato no primeiro momento possam produzir atrito, faz parte, é natural, mais a gente tem chance de construir realmente uma relação interessante, proveitosa, né? E o Brasil está precisando disso. Eu vou usar um exemplo, assim, uma experiência que eu tive que achei muito interessante, assim, porque foi uma vivência que eu pude ter, né? Eu tive recentemente, a questão de meses atrás, fui à cidade de Goiás Velho, onde tem um Instituto Federal de ensino e que está desenvolvendo, tem cursos de audiovisual e parece que está desenvolvendo ali, criando um curso de graduação na área de cinema, na área do audiovisual, e conversei com professores, tem cineastas que estão indo lá, virando professores de cinema, gente com 30 e poucos anos de idade, né? O quanto isso transforma as pessoas, né? O quanto isso transforma a cidade. A cidade começou a se ver de outra maneira, você já conversa com as pessoas, com cidadãos, enfim, e eles já percebem que ali nossa, isso aqui tem um potencial danado, isso aqui, sabe, essas pessoas já começam a chamar de Hollywood, enfim, com todo, né? O quanto isso abre para as pessoas um espaço de interlocução, quanto isso leva intercâmbio, quanto se questiona os valores, os modos de vida, como da dinâmica na sociedade, né? E isso é o que eu estava um pouco falando antes, quer dizer, esse encontro, quando a gente consegue ter almas boas, né,
gente guerreira, com capacidade, com resistência de fazer esse encontro de cultura e educação acontecer de verdade, você vê que, na verdade, assim, é estranho que um dia estivesse apartado, né? É estranho que um dia não estivesse andando junto, que não faz nem sentido, né? Porque é uma coisa que é muito interessante você poder estar num lugar desse e ver na carinha ali das crianças, crianças não, né? Dos jovens e tal, e mesmo dos professores, né? O quanto aquilo está mobilizando as pessoas, como eles estão pensando no futuro, construindo perspectivas, repensando a sua própria vida. E eu conversando lá com meninos e meninas, pensando no filme que tem que fazer, naquilo que ele tem que falar, e pensando no local, porque ele está repensando a cidade, porque ele está pensando em filmar a cidade. Né? E isso está dentro da universidade. Ver isso acontecer mostra o quanto isso é forte, né? O poder que isso tem, né? O poder de transformação e de geração de felicidade, né? Eu acho que isso é, assim, o quanto der, o pouco que der para contribuir nesse sentido, o que a gente puder fazer é obrigação.